em seus lares. O programa Quarta Dimensão, o Serafim dos Anjos me colocou o bilhete na mão. Ele escrevera naquele papel amassado: Getúlio, perceba quanto Deus é misericordioso. O apóstolo Pedro confirma que a volta do Cristo vem sendo adiada pela longanimidade divina. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. 2 Pedro 3, versículo 9. Eu posso usar este argumento, Serafim. Você não usa desse direito, não, porque não tem essa regalia. Quando alguém como você admite vida única em carne, desprezando reencarnação, torna irrelevante a decisão de atrasar a volta de Jesus. Muitos morrerão em pecado, como dizem os teólogos, e a protelação do evento, para estes, será até mesmo prejudicial. Somente a doutrina das inúmeras vidas em carne garante a continuação infinita de oportunidades dentro de todos os ciclos. Ninguém se iluda. O perdão divino acompanha todas as fases da evolução. Olhando pela ótica da teologia, seria injusto beneficiar vivos com adiamento do juízo, enquanto os chamados mortos em pecado perecem. Porque a teologia é clara, que após fechar os olhos, morrer, não existe mais oportunidade. O tema de hoje será: inveja e cobiça produz ciúme. Quando Amadeu das Neves regressou da viagem, surpresa desagradável o fez dobrar-se ao império do desânimo. Sua oficina transformara-se num caos. Suas melhores peças tinham sido destruídas. A fechadura não resistira ao pé de cabra do vândalo implacável. Por toda parte se espalhavam cacos. Prejuízo total. Talvez o equivalente a uma semana de trabalho se perdera. Amadeu das Neves ficou sentado, olhando, dominado por invencível sensação de impotência diante do inimigo oculto. Por que ele se perguntava e não havia resposta? Se o vândalo tivesse carregado as peças em proveito próprio, ele até compreenderia. Havia tanta gente pobre naquela região. O que tornava o fato incompreensível era admitir a destruição pura e simples, sem lucro para ninguém. Amadeu das Neves jamais entenderia. Era perturbadora a certeza de inimigos sem nome, agindo nas sombras. Não será difícil para nós entendermos o vandalismo. Desde que o mundo é mundo, o ciúme é constante entre empreendedores. O ciúme, primo irmão da inveja, tem sido flagelo. Pela excelência do trabalho, Amadeu das Neves conquistara fregueses
até nas cidades vizinhas. Seus negócios prosperavam. Sua oficina já não dava conta de tantas encomendas. Com toda certeza, o sucesso despertara ciúme em competidor inapto. A violência mostrava descontentamento com o progresso do artista. Alguém sofria com suas vitórias. Sem outra maneira de prejudicá-lo, aquele inimigo oculto resolvera destruir suas obras. O ciúme tem sido estopim para muita violência. A Bíblia conta que Caim não suportou o sucesso de Abel. Caim trouxe do fruto da terra oferta ao Senhor. O Senhor voltou os olhos para Abel, mas da oferenda de Caim desviou seus olhos. Gênesis 4, versículos 3 a 5. E se levantou Caim sobre Abel e o matou. Prestem atenção que o primeiro homicídio da Bíblia foi motivado pelo ciúme. Eis que o pecado encontra-se em tua porta, advertiu Jeová, antes do crime. Dominá-lo é tua tarefa. Gênesis 4, verso 7. Deus conhecia perfeitamente a forma demolidora do ciúme. Mostrou que percebia seus propósitos homicidas. Não adiantou adverti-lo, porém. Caim levou adiante o seu plano e assassinou o irmão. Não existe pesquisa mundial, mas temos certeza que a maioria das desavenças ocorre pelo motivo do ciúme. Maridos que lamentam traições e algumas até inexistentes. Políticos que perdem votos. Parentes preteridos no testamento de antepassados. Moças comprometidas que terminam abandonadas. Comerciantes esmagados pelo rolo compressor da concorrência. Todos deveriam meditar sobre a advertência de Jeová para Caim. Eis que o pecado encontra-se em tua porta. Gênesis 4, versículo 7. Antes de ocorrer o fato, ele já é previsto por Deus. Quando o ciúme toma conta do leme, todo o equilíbrio ficará comprometido. É como se a criatura ficasse na beira de precipício. O ciúme amolece raciocínio e compromete o equilíbrio. Quando superestimamos nosso competidor, está na hora de encará-lo como irmão. O ciúme transformou o planeta numa rinha de galos. Será nosso dever desmontar essas estruturas espetaculares. No centro da controvérsia, a dor de cotovelo se encontra. Baixemos o som da voz desta dor de cotovelo violenta, meus amigos. Eu presenciei alhures, estranho desabafo. Clarice havia perdido o namorado para Susana. Clarice estava possuída de enorme despeito. Procurou no arsenal da memória algo que desmoralizasse a rival. Não encontrou nada. Então deixou escapar o fel de um comentário sem graça. Perceberam como Susana adoça o seu café? Que coisa horrível! Ela coloca meia xícara de açúcar. Isto mostra o quanto ela é desequilibrada.
Por falta de melhores argumentos, a acusação saiu espremida, vazia, sem graça. Sua reação xoxa terminou piada contra ela. Clarice terminou mais por baixo do que nunca. A pobrezinha ficou vermelha como tomate e se afastou vexada. Imaginem como seria nosso mundo sem dores de cotovelo. Se um decreto federal determinasse: fica proibido o ciúme em todo o território nacional. Se isto fosse possível, por certo, teríamos menos agressões e menos homicídios. Independente do decreto, que não passa de brincadeira, no âmbito pessoal, este avanço pode ocorrer. Está em nós banir o ciúme nosso de cada dia. Se os políticos vissem na derrota a oportunidade de reciclar valores, se os estudantes, ao invés de enciumados, estudassem mais, se os comerciantes concorressem pelo melhor atendimento, se os namorados se conscientizassem que nenhum deles é dono do outro, não deu certo? Deixa para lá. No jogo da vida existem variadas chances. Basta ter fé e seguir em frente. O que nos pertence, Deus tem reservado. No depósito divino existe fartura. Não esqueçam que pobreza é coisa nossa e riqueza é atributo do Pai Celestial. Num vilarejo do Pantanal de Mato Grosso, Josias Macedo procurou o juiz. Foi direto ao juiz para formular queixa. Eu não aguento mais, doutor juiz. O senhor Mascarenhas abriu armazém na vila e me roubou a freguesia. Eu peço providências. Como está, não pode ficar. E neste ficar, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E não esqueçam que o meu querido neto Ricardo criou mais serventia para o site. Getúlio no YouTube 2 abriu nova lista de palestras. Getúlio no YouTube 2 permite acesso por simples clique. É só escolher pelo título das palestras que vai aparecer na lista e pronto. Em seguida, a continuação do tema de hoje. Inveja e cobiça produz ciúme. Considerando a simplicidade do suplicante, o juiz o encarou com extrema simpatia e lhe perguntou: você já percebeu como faz o cavalo quando bebe água na beira do rio? Ele bate furiosamente as patas na terra e na água, corcoveia e relincha. Você sabe por que ele faz assim? Disse o juiz. Certamente porque tem muita sede, respondeu Josias. Não, replicou o juiz. Quando vê sua imagem refletida nas águas, o cavalo se assusta. Ele pensa que aquele outro está lhe roubando água. E a única coisa que consegue é sujar o rio com a sua agitação.
Agora eu estou compreendendo, disse Josias. Eu não tinha pensado nisto. Pois pense, exclamou o juiz. Se o cavalo pensasse, perceberia que centenas de cavalos poderiam beber daquelas águas. Josias Macedo, meio vexado, coçou a cabeça, pigarreou e se afastou com passos lentos. E o juiz rematou a lição doutrinando. Lembre-se, amigo, que a fartura de Deus escorre perene como rio. Existe reserva para todo mundo. O comerciante foi compelido a entender e procurou corrigir aquele medo injustificável da concorrência. Se Deus veste a erva do campo e cobre de penugem os filhotes dos pássaros e alimenta as feras da floresta, isto garante sobrevivência. Afinal, aquele competidor não significava o fim do mundo. Não podemos negar que existem ciúmes legítimos, baseados em coisas verdadeiras. Todos nós sabemos disto. A maioria dos ciumentos, porém, labora em termos de fantasias, geradas pela imaginação. A maioria procede como o cavalo da história. Vê sua imagem refletida e se apavora. No compasso ritmado dos pensamentos, ele prevê miséria e escassez e eventual sucesso do vizinho. Lhe faz mal. Espíritos do astral inferior se aproximam numa cantilena incessante. O Galdino vai tomar todos os seus fregueses. A tua loja vai receber apenas a visita de moscas. Cuidado com vozes estranhas que conversam contigo sobre dificuldades. Rememore na mente as palavras daquele juiz. Lembra-te que a própria imagem refletida assustou o cavalo. Se persistires, terminarás enxergando manadas e manadas de animais que virão beber das águas daquele rio. E tu, enciumado filho de Eva, só verás terra seca. Todas as mentes enciumadas são produtos de alucinação. Ciúme sempre será insegurança. Insegurança é falta de fé. Quem se diz cristão não pode capitular diante de fantasmas. Alguém nos questiona? Qual a base, Getúlio, para fechar a questão? Neste planeta competitivo, ser cristão não é vacina contra resultados frustrantes. Muito bem, caríssimo. Eu concordo com a vulnerabilidade dos humanos, incluindo os cristãos, me incluindo também. Agora, uma coisa é certa. O Evangelho proporciona armas de defesa e ataque. O cristão tem consciência da sua identidade com o Pai das alturas. Tomai a armadura de Deus, recomendou o apóstolo Paulo, para que possais resistir no dia mau. Efésios 6, versículo 13. O dia mau é o assédio do tentador. O obsessor se levanta dos abismos e ataca por todos os flancos. O ciúme é a arma preferida dos malignos. O ciúme nos marca o rosto, maltrata o corpo e transtorna a mente.
Jeová disse a Caim, quando enxergou os seus pensamentos: por que tanta raiva? E por que descaiu o teu semblante? Gênesis 4, versículo 6. Caim tinha o rosto transtornado porque ele planejava o assassinato de Abel. O pecado está em tua porta, lhe disse Javé. É tua tarefa vencê-lo. O que Deus disse a Caim vale também para nós, amigos. Tudo que nos rodeia é útil. Nada do que nos rodeia é essencial. Este é o pensamento básico para vencer o ciúme. Por que sofrer e brigar pelo transitório? Quem conquista algo maior deixa de brigar pelo menor. Jesus desceu e nos disse: não temais os que matam o corpo. O corpo é útil, mas não é essencial. A ferrugem pode consumir as ferramentas, as nossas ferramentas. As ferramentas são importantes, mas não são essenciais. Ladrões podem roubar as moedas do cofre. Incêndio criminoso pode queimar a casa. Sua esposa pode abandoná-lo. Para tudo isto, Deus nos reserva tempo para sofrer e tempo para esquecer. Essas coisas que você perdeu foram úteis, mas nunca representaram a essência permanente do seu crescimento. Quando reencarnar, você terá a existência inteira para refazer o acervo perdido. Nesta transição de existência para outra, aprendemos algo importante. Só o Espírito caminhou conosco, porque nós somos o Espírito. Aqui deparamos o essencial. Quem possui tal tipo de liberdade não acalenta ciúme. Este cristão sabe que ninguém é mais rico, ninguém é mais sábio, ninguém é mais belo. Por que invejar o dinheiro do bilionário, a beleza da mulher do vizinho, a mente privilegiada dos sábios? Tudo isto é efêmero, passageiro e periférico. Não passa de casca, e o destino da casca é ser jogada fora. Olhando por este prisma, falando francamente, vocês não acham que o ciúme é uma tremenda estupidez? E com esta pergunta, nós encerramos este bloco para os comerciais do canal. E logo mais estaremos aqui de volta. Muito obrigado. E passamos ao terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Quando Jesus apontou as muitas moradas da casa do Pai, entendemos o dito como alienígenas habitando milhões de planetas. A palavra moradas tem este significado. O dicionário confirma. Moradas são lugares de convivência e aprendizado. Jesus antecipou esta realidade. Nosso planeta não é mais que unidade entre milhões de outras moradas. Alienígenas e o mundo onde vivem irão trocando experiências através dos milênios, crescendo na moralidade e na sabedoria. De planeta em planeta, de escola em escola, terminaremos aprendendo. Quando alguém do outro mundo, como Jesus na Terra, alcançar a perfeição,
Este primogênito daquela raça será ungido Cristo depois de teste sangrento. Livro da vida do Cordeiro que tem sido martirizado desde o princípio do mundo. É revelação de Apocalipse 13, verso 8. A glória dos Cristos planetários se completará tão somente depois do martírio. O sacrifício deles é batismo de fogo, ardentemente desejado por Jesus. Este é o verdadeiro batismo. Cristo não significa sobrenome. Cristo é modelo acabado de perfeição sem jaça. Ao tomar posse, estes primogênitos aceitos por Deus como Cristos para governar planetas, lançam fora a sopa de letrinha de todos esses livros e códigos humanos que vigoravam até ontem. No dia seguinte, quando o Cristo toma posse, acabaram-se. Estes códigos não são nem lembrados. Jesus comprova esta verdade ordenando o trabalho no 7º dia. A lei e os profetas vigoraram até João. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos focalizando o tema de hoje. Inveja e cobiça produz ciúme. Para adeptos de vida única, o máximo que alguém pode gozar suas conquistas não passa de 80, 90 ou 100 anos. É muito pouco para quem é herdeiro da vida eterna. Não passa de gota que para quem se conhece como cidadão do universo, caríssimos. Quem sonha com as riquezas do Altíssimo não se ilude com joias falsas. Aquela rosa dourada balançava ao vento, orgulhosa de sua beleza. A claridade do sol fulgurava em suas pétalas. A seus pés, trazida pelas marés, repousava ostra, uma ostra singela, feia. Ao vê-la, a rosa desabafou com desdém. Criatura, como és horrível! Como podes viver de forma tão grotesca? Eu nunca pensei nisso, respondeu a ostra humildemente. Tu não te rebelas contra Deus, vendo-me tão bela e tu tão feia? Eu não sei o que significa esta palavra enciumada, perguntou a ostra. Agradeceria se me informasses. Enciumada significa lamentar a beleza dos outros, esclareceu a rosa. Neste caso, eu nunca estive enciumada, porque sempre me alegrei com a formosura criada por Deus. Proclamas que não te perturbas diante do deslumbramento da minha beleza? Interrogou a rosa. Simplesmente eu te admiro, respondeu a ostra. Naquele instante o vento forte desfolhou a rosa, espalhando suas pétalas douradas. Sobre a areia do jardim, então, ao lado de uma pétala da rosa morta, surgiu a fulguração de uma pérola. A ostra humilde, desapegada da riqueza que criara, se afastou na direção do mar. Sem alarde, ela devolvera um pedaço da sua riqueza interior. Se a rosa não tivesse morrido, por certo compreenderia que era ela, e não a ostra, quem deveria estar enciumada. Coisas estranhas acontecem neste mundo de Deus. O rei acorda no mundo espiritual envergando túnica rota e enxerga ao longe o mendigo com as vestes
brilhantes fulgurando. O mendigo tivera 1000 razões para sentir ciúmes do monarca, e o apóstolo Paulo nos adverte em sua carta aos Gálatas: se vivêssemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não cobicemos a glória falsa, não nos mova o ciúme e a provocação. Gálatas 5, versículos 25 e 26. O irmão mais velho da parábola do filho pródigo enciumado nos oferece um triste espetáculo. Quando voltou do trabalho, ouviu músicas e danças. Opa, música e dança. Chamou um dos criados e perguntou-lhe a razão da festa. Retornou teu irmão e o teu pai mandou carnear o novilho gordo. Indignou-se o filho mais velho. Há tantos anos eu te sirvo e nunca me deste um cabrito. Para este, porém, que dissipou teus bens com prostitutas, tu mandas carnear o novilho cevado. Lucas 15, versículos 25 a 30. Dá para perceber o quanto é difícil escapar deste monstro chamado ciúme. O filho mais velho, que se julgava perfeito, disse: jamais transgredi teus mandamentos. Gozando a sólida sensação de ser o melhor dos homens, ele vetava o direito do pai de socorrer o irmão. Ele negou ao genitor o exercício da misericórdia. Assim como os mares invadem as praias, o ciúme se expande como as muitas águas do oceano. Em Paris, na década de 60, aconteceu escandaloso divórcio. O evento ocorrera numa família ilustre. A esposa tentara matar o marido. Foi escândalo que a imprensa explorou, estampando manchetes. Este mesmo marido, tempos depois, foi indicado em lista de jurados em julgamento de esposa acusada da morte de companheiro. O advogado de defesa vetou sua participação no júri. Este não será voto secreto, disse o advogado. Foi sábia a decisão dele. Integrado ao corpo de jurados, com certeza ele veria sua própria esposa retratada na pessoa da ré. Toda criatura passional não tem equilíbrio para julgar. Aquele cidadão vivia travado pelo preconceito. Em todas as mulheres ele enxergava falsidade e perfídia. É difícil para o compulsivo abdicar da vingança. A propósito, existe no Apocalipse um trecho que me abalou profundamente. Lá nos meus princípios e estudos bíblicos, foi difícil entendê-lo. Essa passagem dissonante é a seguinte: quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos pela palavra de Deus. Eles clamavam em alta voz: até quando, Senhor, irás retardar a tua justiça e vingar o nosso sangue? Apocalipse 6, versículos 9 e 10. Tratando-se de mártires da fé, aquela reação não se enquadrava aos ensinamentos de Jesus, na minha opinião. Mártires reclamando vingança aos gritos, negavam tudo o que eu aprendera em termos de cristianismo. Afinal, Jesus recomendara: amai os vossos inimigos. Eu quase fui nocauteado. Por pouco não fui à lona. Pensei até mesmo em desistir, inconformado por tamanha contradição. Encontrei o ciúme num lugar totalmente desviado de rota. Os mártires não tinham direito de emitir desejos maldosos.
Isto é incompatível com a doutrina do Evangelho. Percebam que os mártires se revelaram enciumados porque os seus algozes ainda gozavam de boa vida, meus caros. E neste, meus caros, faremos outra pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E chegamos ao último bloco do programa Quarta Dimensão. Para a próxima semana já estamos cogitando outro tema igualmente instrutivo. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Inveja e cobiça produz ciúme. Mártires exigindo vingança? Que coisa triste, meu Deus! Mártires reclamando que esmagassem os seus perseguidores? É o fim da picada. Demorei bastante para entender aquele texto. Procurei em toda a Bíblia alguma explicação convincente. Naquele tempo eu ainda acreditava que os mártires eram santos e perfeitos, pela violência das suas mortes. Santos não poderiam reclamar vingança. Teriam eles voltado ao dente por dente de Moisés? Perguntei a Deus. No desespero da minha mente perturbada e confusa. Foi nessa altura que o Espírito Santo me fez compreender, na integridade, a doutrina da evolução, mas em toda a sua plenitude, na plenitude dos seus desdobramentos. Na minha ignorância, eu considerara os mártires como irrepreensíveis. Este foi o problema. Eu não tivera capacidade para analisar o verdadeiro espírito do Evangelho. Não será porque alguém foi assassinado que acordará puro no mundo espiritual? Não existe varinha de condão que nos torne perfeitos? Ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor do coração, nada disto aproveitarei, escreveu o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 13, versículo 3. Aqueles mártires deixaram claro que ainda não sabiam amar os inimigos, como Jesus decreta. As entrelinhas da Bíblia vão contando histórias, abrindo cortinas, consolidando o nosso entendimento. Fora da evolução lenta e gradual, não alcançaremos perfeição. Neste ciclo, existem pessoas bem melhores do que nós, mas a santidade mesmo só será alcançada em mundos superiores. Teremos que assimilar a verdade de que somos espíritos em processos de crescimento. Procurar a noiva por todos os cantos do principado. Ele queria alguém especial. Os mensageiros carregavam descrição da esposa desejada. A noiva tinha que ser simpática, bonita e virgem. Depois de algum tempo, a comitiva retornou trazendo Nazira, uma flor de mulher. O príncipe ficou feliz, extasiado diante de tanta beleza. Seja bem-vinda, Nazira, disse ele, beijando respeitosamente as suas mãos. Senhora idosa foi nomeada camareira da futura princesa. Alguém ficara extremamente enciumada, porém, com a chegada de Nazira.
Fátima sempre fora apaixonada pelo príncipe. Movida pelo ciúme, Fátima pôs em prática sórdido plano para afastar e destruir a escolhida. Subornou camareira para conhecer algo no corpo da moça. E a velha contou-lhe em segredo: Nazira tem pequena mancha na parte superior da coxa direita. Fátima contratou ator longe da cidade para desempenhar o papel de amante de Nazira. A notícia se espalhou como rastilho de pólvora. O príncipe ficou furioso e desesperado. O ator foi convocado e confirmou a perfídia da mulher. Revelou o sinal de nascença que Nazira tinha na coxa direita. Não restavam dúvidas. A moça revelara dado inverídico. Pelo conhecimento do seu corpo, o amante mostrou sinal de intimidade. Continuavam todos reunidos na câmara secreta, quando apareceu de repente aquela estranha figura, toda coberta por um véu negro. Não se enxergava nada daquele vulto. Negro, negro, negro. Somente negrura. E alguém lá dentro se mexendo. Coberta pelo véu negro, a figura irreconhecível se dirigiu diretamente ao artista que fazia o papel de amante. Somente para ele, ela abriu e mostrou o rosto. E lhe disse: é com você que eu quero acertar conta e seu larápio. Ontem você me roubou um par de sapatos e eu os quero de volta. O ator contratado não esperava por aquela surpresa e exclamou sem raciocinar as consequências: mulher, eu nem te conheço e me acusas de ladrão? Então Nazira se descobriu por completo, mostrando quem era. Se não me conhece, como pode dizer que é meu amante? Se não me conhece, como pode afirmar ter visto meu sinal de nascença? A coisa mudou por completo para o falso amante e para Fátima que o contratara. Nazira desfez a trama usando estratégias simples. A força da verdade termina prevalecendo sempre. O ciúme tem sido conselheiro nada confiável. Ele sugere métodos tresloucados, mas não ensina o ciumento a se livrar das consequências. Ademais, quem não tem culpa se agiganta e nada teme. Quando você for tentado a prejudicar alguém, movido pelo ciúme, pense 10 vezes antes de agir. Evite o choque de retorno que poderá ser até mesmo irreparável para toda a vida. Não esqueça que o Pai Celestial jamais deixará de proteger os inocentes. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, meus caros, a mesma coisa. Muito obrigado.
Que as bênçãos divinas de saúde, de paz, de prosperidade, de alegria esteja no coração de todos nós. E que a luz divina nos alimente, indicando-nos o caminho certo. Que a paz verdadeiramente more em nossos corações e, acima de tudo, cultivem o amor, meus caros amigos. Boa noite.